Olá, bom dia, graça e paz nesse domingo, domingo de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você, que Deus abençoe imensamente a sua vida. Jesus vive, ele ressuscitou e reina, e a sua ressurreição nos trouxe vida. Trouxe perdão dos nossos pecados, mas trouxe também vida, vida eterna, trouxe graça sobre as nossas vidas. Então, hoje é um dia de celebrarmos, de estarmos juntos com os irmãos, celebrando, porque Jesus vive e reina em nós. Então, é um dia muito feliz para nós cristãos. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui é a Sabrina Trombim para mais uma Lab. Hoje é Páscoa, mas nós vamos seguir aqui o nosso plano bíblico de leitura anual. E hoje a gente vai, então, ler o livro de Ruth. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, você vai estar assistindo ela gravada. E se você está aqui no Instagram comigo e ainda não foi lá no meu canal, quero convidar você para ir lá, curtir, se inscrever no canal, comentar nos vídeos lá, compartilhar com outras pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, essa palavra maravilhosa que nos transforma. É sobre o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Amém? Então, bom dia, bom dia. Deixa eu dar um bom dia para vocês que estão aqui comigo. Bom dia, irmão Kevin. Bom dia, meu amor, também tá aqui. Bom dia, Dominique. Bom vê-la. Feliz Páscoa, irmão. Jesus vive, isso mesmo. Bom dia, Cris. Esse bom dia que eu amo. Bom dia, Dona Lídia. Bom dia. Glória a Deus. Então, vamos orar, gente? Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado é o Senhor, digno de todo louvor. Santificado é o teu nome, Senhor, na terra, no céu. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tu és nosso Pai, Senhor. Nós entramos na tua presença com o nosso coração alegre, alegre pelo teu amor derramado em nossos corações, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Senhor, obrigado, porque nós fomos adotados, nós não merecíamos, nós éramos inimigos teus. Mas por meio do seu amor, por meio da obra redentora de Jesus Cristo, nós agora fomos reconciliados contigo e podemos entrar na tua presença com ousadia, te chamando de Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor Deus, por tanta misericórdia, por tanta graça sobre as nossas vidas, pela tua bondade e fidelidade que nos cercam, Senhor. Obrigado. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Pai amoroso. Nós chamamos, te desejamos, Senhor, te desejamos. E estamos aqui, querendo mais de ti. Estamos aqui para aprender, para te conhecer cada vez mais, para ver o Cristo revelado nas Escrituras. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Tens total liberdade aqui, Espírito Santo de Deus, tens liberdade aqui para conduzir e ministrar esta leitura, esse momento de devoção, esse devocional à luz da palavra de Deus. Em nome de Jesus eu oro agradecida. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, que bom ver vocês aqui. Yara, bom dia, minha amiga. Renata, bom dia. Obrigada pelas flores. Muito amo receber flores, gente. Vamos lá, então? Gente, hoje a gente vai ler o livro de Ruth. Eu vou até colocar aqui, que é Ruth. Eu vou fazer uma breve introdução, bem breve mesmo, porque hoje a gente vai ler todo o livro de Ruth. Ele é bem pequenininho, né? E tem só 4 capítulos, mas hoje é domingo de Páscoa, né, gente? Então a gente tem aí que curtir. Então vamos lá. O autor do livro de Ruth é desconhecido. Algumas pessoas atribuem a Samuel, que é o profeta que vai escrever o próximo livro. Alguns historiadores, teólogos atribuem a Samuel. Mas, no geral, ele é desconhecido, o autor de Ruth. O período que ele foi escrito foi no período monárquico em Israel. E o povo, o alvo, o público para quem ele foi escrito, era o povo hebreu, visando a mostrar-lhe um modelo, olha só, gente, que incrível, um modelo de fidelidade e a bênção resultante da dedicação a Deus e aos seus caminhos. A história de Ruth, ontem a gente terminou Juízes, lendo histórias terríveis, né? Que a gente pensa assim, meu Deus, por que isso tá na Bíblia, né?
mas tá ali para mostrar como, a que ponto aquele povo foi viver. E se a gente for ver, né, gente, a gente tem visto isso, né, nos nossos dias, a gente tem visto isso nos nossos dias. Só que essa história de Ruth, uma coisa é quando o livro foi escrito, outra coisa é quando aconteceu, são momentos diferentes. Essa história aconteceu no mesmo período. Nesse mesmo período que a gente leu aquela história ali macabra, horrenda, foi quando aconteceu também essa história de Ruth, que é linda demais, é maravilhosa e é um modelo de fidelidade e de bênção, que é o resultado, né, de dedicação e obediência a Deus, aos seus caminhos. Amém? Então, vamos lá, uma breve introdução. A situação em que você se encontra é difícil ou mesmo terrível? Tenha esperança. O Senhor soberano do universo é mais que capaz de resgatar e redimir a vida daqueles que continuam a buscá-lo e a fazer o que é certo. Essa é a mensagem animadora do livro de Ruth, uma história real que pode ser lida como um conto de fadas ou um romance. A história de Ruth começa tragicamente em meio à fome e a funerais e termina alegremente quando ela recebe bênçãos inesperadas, um marido e bens materiais. A bênção de Boaz deseja a Ruth: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth 2:12. Finalmente se cumpre. Que lembrete maravilhoso de que nosso Deus controla a história, orquestrando os acontecimentos, guiando a vida de seus seguidores fiéis e realizando seus propósitos perfeitos. Acima de tudo, ele está à distância de apenas uma oração. Amém? Então, aqui no livro de Ruth, a gente não vai ver muita menção de referência a Deus, mas a gente vai ver Deus agindo em todo o tempo. Deus orquestrando os acontecimentos, a condução, a escolha, né, que as pessoas vão fazendo ali, vai levando elas para a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Vai levando elas a desfrutar de tudo aquilo que Deus já havia determinado na lei, que aconteceria com aqueles que obedecessem a ele. Lembram, gente? A gente leu várias vezes aqui, né, que Deus deixou as leis e as bênçãos da obediência. E várias vezes ele disse também: mas se vocês desobedecerem, vai acontecer isso, 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 que é o que a gente viu no livro de Juízes, né? E Deus, como um pintor maravilhoso, né? Um pintor, ele sabe usar bem as cores, né? Fazer o contraste. Ontem a gente terminou Juízes vendo uma pintura escura, mas hoje, dia de Páscoa, a gente vai ver esse contraste. A gente vai ver uma pintura, a gente vai ver o outro lado da história. A gente vai ver que mesmo em meio a um período sombrio, havia ali pessoas que tinham temor ao Senhor e que buscavam fazer o que é certo. Então isso nos enche de esperança nos nossos dias de hoje também. Mesmo que a gente tenha visto que há tantas coisas terríveis à nossa volta acontecendo, nós que cremos no Senhor, que amamos a Ele, podemos sim desfrutar da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? Então vamos lá, gente. Vamos começar no livro de Ruth. Esse livro incrível, lindo, lindo, lindo. E, gente, Ruth também, ele é lindo, sabe por quê? Porque Ruth, gente, fala da história de uma nora e de uma sogra. Ai, maravilha! Maravilha demais! Porque geralmente, né, as pessoas acham que esse relacionamento de nora e sogra não é possível dar certo, mas é sim. É sim, nós temos aqui, à luz da palavra de Deus, um livro falando todinho sobre o relacionamento de uma nora e de uma sogra. É sensacional. Vamos lá então, vamos juntos. Capítulo 1 de Ruth. A família de Elimeleque se muda para Moabe. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá
e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Olha só, no primeiro verso a gente já viu aqui, que foi no período que juízes governavam Israel. Então, nesse mesmo período que a gente leu aqui a história de Juízes, uma família, por causa da fome, saiu da sua terra, que eles tinham ganhado a sua porção de terra, lá em Belém. Eles eram lá de Belém, da tribo de Judá, e foram para a terra dos Moabitas, aonde não era para eles irem, né? Para Moabe. Moabitas eram pessoas que eram inimigos de Israel, mas eles foram para lá em busca de comida. E lá, o chefe dessa família morreu e os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, o que não era para eles fazerem, porque Deus tinha falado que não era para eles se casarem com mulheres de outros povos. Vocês lembram isso? Mas só que eles morreram também. Então ficou só a mãe, né, com as 2 noras. Verso 6. Noemi e Ruth se mudam para Belém. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Ai, deixa eu marcar aqui, gente. Vai ter umas coisas bem lindas aqui. Eu tenho que aprender, né, gente? Tem que aprender a ser sogra. Você aí que é mulher que tem filho também, tem que aprender. A dona Lídia botou aí, ó. Amo minha nora filha. É verdade, a dona Lídia é uma sogra bem querida, né? Então vamos lá. Vamos aprender, gente. Verso 9. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedidas e as 3 começaram a chorar em voz alta. Não, disseram elas. Queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês virão comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas. Voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Verso 14. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Eita, mulher que numa vez de evangelizar, né? Verso 16. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Uau! Muitas pessoas usam esse texto, essas frases aqui em casamentos, né? Entre noivos. Mas no original, quem falou isso foi uma nora para uma sogra, gente. É uma declaração de uma nora. Verso 19.
Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Finalmente, né? Então, as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia, eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém, quando começava a colheita da cevada. Vamos lá para o capítulo 2. Ruth trabalha no campo de Boaz. Havia em Belém um homem rico e respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha. Pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Só quero fazer uma pausinha aqui. Vocês lembram, gente, que lá quando Deus deu a lei, Deus falou que quando eu falei para vocês, gente, marquem isso aqui, porque quando a gente chegar lá no livro de Ruth, a gente vai ver isso acontecendo lá. Deus dizia assim, na lei, que não eram para eles voltarem e pegarem os restos que iriam cair da colheita e nem aquilo que ficava nas extremidades. Era para deixar para que os estrangeiros pudessem, ou as pessoas mais pobres, pudessem pegar aquelas sobras para se alimentar. É o caso, então, aqui agora de Ruth. Ela está aqui se alimentando daquilo que era direito, segundo a lei, aquilo que ficava, as sobras. Verso 8. Boaz, por isso que eu digo, a gente vê em todo tempo o cuidado de Deus aqui, a gente vê Deus por trás de tudo. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ai, que lindo! Verso 10. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ai, gente, que coisa mais linda isso! Ela respondeu: espero que eu continue a celebrar sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse:
Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Ai, que coisa mais linda! Amei isso aqui. Comer até ficar satisfeito e não cheio. Olha só. E ainda sobrou alimento. Por quê? Porque quando a gente fica satisfeito, sobra. Mas quando a gente come até ficar cheio, não sobra. Ai, que lindo isso. Verso 15. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha. Não a atrapalhem. Assim, Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Quando você colheu todo o cereal, onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom! Exclamou Noemi. Faça o que ele disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz. Recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Ai, gente, é lindo demais, não dou conta. Não aguento, muito lindo isso. Vamos lá agora para Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. O encontro na eira. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é a hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta de meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: O Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você
é mulher virtuosa. Meu Deus. A palavra usada aqui no original é a mesma palavra usada para determinar a mulher virtuosa lá de Provérbios 31, gente. Verso 12. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda-a aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth contou a Noemi tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Noemi disse: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Ai, meu Deus! Que lindo isso! Ruth, último capítulo agora desse romance lindo. Ruth, capítulo 4. Gente, por que ele é o resgatador? Porque na lei que Deus tinha dado a Moisés, né? Quando morria os maridos, né? Lembram? O irmão tinha que casar com a cunhada viúva e assim sucessivamente. Se morresse todos, que foi o caso aqui, o parente mais próximo poderia casar com a viúva para dar sequência à família daquele que morreu, né? E aí aqui, Boaz, ele é uma figura de Jesus Cristo. E é tão lindo que Noemi orienta Ruth e ela vai lá e ela se deita aos pés de Boaz. Ai, qual é o lugar? Qual é o lugar mais alto que a gente pode ir? Qual é o lugar mais alto que a gente pode querer, desejar estar? É aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus, o nosso resgatador, né? Tem tudo a ver com a Páscoa, essa leitura de hoje aqui, porque Jesus nos resgatou do império das trevas. Ele nos resgatou da morte para a vida. Ai, que lindo! Mas vamos terminar aqui. Capítulo 4. Boaz se casa com Ruth. Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento, ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles. Eita, que homem posicionado, hein? Sabia o que queria e como fazer o que ele queria. Em seguida, disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você, sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: é claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome do seu marido
e mantenham a herança na família dele. Olha o que eu acabei de falar aqui. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Naqueles dias, havia o seguinte costume em Israel. Quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilom e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Ai, gente, uma moabita, alguém que não fazia parte do povo de Deus. Boaz se casou com ela. Jesus Cristo casando com a igreja. Nós que não merecíamos, nós que não éramos povo, que não tínhamos direito, fomos resgatados por Jesus. Ai, gente. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Olha só, isso aqui também diz respeito ao provérbio 31, que o marido da mulher virtuosa seria reconhecido às portas da cidade, seria um homem honrado. Verso 12, que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a de nosso antepassado Pérez, filho de Tamar e Judá. Verso 13. Os descendentes de Boaz. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então, as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E assim a gente finaliza essa história linda de Ruth. Essa história que fala, gente, daquilo que Jesus fez por nós, né? Boaz aponta para Jesus, o resgatador. E Ruth, que era uma moabita, alguém que não fazia parte do povo de Deus, de Israel, foi colocada na genealogia do rei Davi e na genealogia de Jesus. Alguém que não tinha direito, sabe? Alguém que não poderia. Mas a graça, a misericórdia, a bondade de Deus fez com que ela, pela sua obediência, pelo seu amor para com a sua sogra, que era uma mulher de Deus, do povo de Deus, deu a ela o direito
por ela, mesmo sem conhecer a lei, mesmo sendo de outro povo, mas veio, se apegou. Ela disse para Noemi: o seu Deus será o meu Deus. E ela passou então a honrar os princípios de Deus e desfrutou. Olha só que lindo isso. E desfrutou por ela ser leal. Olha só como essa história é uma história linda, falando sobre lealdade, algo que tem se visto tão pouco também nos dias de hoje, tão pouco, meu Deus. Lealdade, fidelidade, em meio às dificuldades, em meio ali à fome, em meio à circunstância, ela poderia dizer: eu vou ir atrás de uma velha, né? Porque Noemi mesmo diz uma velha, e uma velha amargurada ainda. Uma velha chata, amargurada, ranzinza, que só estava reclamando da vida, que tinha se voltado contra Deus. Mas ela se apegou e ela tornou a vida dessa mulher, ela trouxe luz, trouxe vida. Essa história de Ruth, ai meu Deus, como é maravilhoso, tem tudo a ver com esse dia de hoje, com a Páscoa, porque Jesus ressuscitou para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos dar vida abundante, para nos dar vida e vida em abundância. Porque Jesus vive, nós fomos resgatados, nós fomos transportados do império das trevas, né? Para o reino do Filho do amor de Deus. Deus nos transportou, Deus nos tirou da escravidão do pecado, da morte. Elas estavam condenadas à morte, mas porque um resgatador entrou na história, Boaz entrou na história, elas foram abençoadas. Elas receberam uma herança, uma herança. Deus é a nossa herança. O galardão com Ele, o melhor lugar para nós estarmos é com Ele. Isso é lindo demais, é lindo demais. Essa história é muito linda. Muito linda. Sou apaixonada por essa história de Ruth, que é sobre nós, sobre a igreja de Jesus. Ruth simboliza a igreja. Amém? Amém? Lindíssima, né? Linda história. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar do império das trevas, para nos resgatar da condenação, da morte, da escravidão, do pecado, Senhor. Ah, Pai, obrigado porque o Senhor enviou seu Filho Jesus para nos dar vida e vida eterna, nos deu um marido. Nós somos agora noiva, nós temos um marido, nós temos um resgatador, nós temos um Senhor que cuida de nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse dia nós celebramos a Páscoa, celebramos a vida, celebramos a vitória. Jesus venceu a morte. A morte não pôde conter Jesus. Ele venceu, ele vivo está, para sempre exaltado, para sempre adorado. Vivo está o Senhor e reina. Ele está vivo e reina. E nós, juntamente com Ele, aqueles que estão em Cristo, estão à direita de Deus o Pai, assentados em Cristo Jesus, reinando com Ele. Não mais condenados à morte, mas vivos em Cristo e Cristo vivos em nós. Aleluia, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Que cada um aqui seja abençoado, que cada vida seja alcançada por esse amor, por essa graça, por esse perdão, por essa salvação. Páscoa é salvação, é libertação. Que você seja liberto, liberta, que entre na sua vida, na sua casa agora, alegria, salvação, por meio de Jesus Cristo, esperança, renovo na sua fé, renovo no amor, renovo no seu corpo físico, na sua alma, nas suas emoções, porque Jesus, ele não deixa nada inacabado. Jesus, ele faz tudo perfeito, ele resgata, ele supre todas as nossas necessidades. Que assim seja na minha vida, na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Jesus vive! Feliz Páscoa! Deus abençoe, tenha um dia lindo, maravilhoso com Jesus. Viva, celebre esse dia e
Vá congregar numa comunidade de fé mais próxima da sua Bíblia. Vá celebrar com seus irmãos, com a sua família. Vá cear, vá lembrar daquilo que Jesus fez por você. Em nome de Jesus, um beijo no seu coração. Eu amo estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais. Amanhã, se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente, dando sequência, então, na história, lendo 1 Samuel. Esse vídeo vai lá para o YouTube, depois você pode ir lá, curtir, comentar e compartilhar, abençoar a vida de outras pessoas. Beijo, tchau, até!